Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Que a bênção do Senhor repouse sobre você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Que bom estarmos juntos mais uma vez neste café com palavra, onde podemos meditar na palavra do Senhor. Espero que essa palavra alimente o teu coração, gerando fé, gerando esperança e fazendo você voltar os seus olhos para Jesus, o nosso Salvador. Amém? Gostaria de ler um texto com você que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em tempo certo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nesse texto nós acabamos de ler, vemos um homem que estava num tanque chamado Betesda. Aquele tanque significava casa de graça ou casa de misericórdia. Era aquilo ali, estava uma multidão de pessoas, diz a Bíblia, que ali havia pessoas enfermas, haviam cegos, haviam coxos e haviam paralíticos, todos esperando que aquela água se agitasse. Imagine você ser destacado em meio à multidão. Jesus foi ao encontro daquele homem que estava enfermo há 38 anos e se dirige a ele e fala para ele: quer ser curado? E a primeira atitude daquele homem é pensar que Jesus, de repente, teria disponibilidade de lançá-lo no tanque quando a água fosse agitada por um anjo. Quantos ali esperavam por um milagre e depositavam suas expectativas num simples mover de uma água sobre um tanque? E quantos anos aquelas pessoas estavam ali esperando algo que talvez não proporcionasse a cura, né, na vida deles? E nessa esperança passaram anos depositando suas expectativas em coisas que às vezes para muitos nunca se realizou. Todas as vezes que nós depositamos nossas expectativas em Jesus, nós podemos ter a certeza de que Ele fará aquilo que é o melhor para nós. Se você hoje se encontra enfermo, eu quero te convidar a confiar mais em Jesus do que em qualquer outra fonte de cura. Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para Jesus e a buscá-lo, crendo que Ele projetou e projeta sempre o melhor para a sua vida.
Não deposite sua esperança naquilo que muitas vezes é místico, que às vezes nós depositamos crendo que haverá um agir ali sobrenatural, mas aquilo ali não vai te dar nenhuma certeza de uma cura completa e plena. Somente em Jesus nós encontramos uma cura permanente. Esse homem só foi curado porque ele creu imediatamente nas palavras que Jesus havia dito para ele. Ele disse: levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem creu nas palavras de Jesus. Outro alerta que eu quero dizer para você é que o que Jesus alerta aquele homem, após ele ser curado, Jesus encontra ele no templo e Jesus diz para ele: olha, já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Tem coisa pior do que uma enfermidade? Seja ela incurável, seja ela algo que te incomode, mas não te leve à vida? Existe. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus fala: não peques mais para que o pior não te aconteça. Então, existe algo pior do que estar enfermo fisicamente. Existe a enfermidade da alma que pode te roubar. Diz a Bíblia que aqueles que creem em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. O pecado pode trazer morte, consequências terríveis sobre a nossa vida. Por isso nós devemos nos policiarmos, devemos vigiarmos, devemos voltar os nossos olhos para Jesus, assim como muitos outros voltaram os olhos para ele. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 20, fala isso, descreve isso. Vendo-lhes a fé, Jesus disse a um paralítico, outra história: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Nós sabemos que Jesus é Deus. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. E o que Jesus responde? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega o teu leito e vá para a sua casa. Jesus tem poder e autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Não importa em quão envolto em pecado você se encontra, em quantas iniquidades estão te dominando, seja pornografia, seja por causa de uma mentira, seja uma falha no seu caráter, seja que você seja uma pessoa presa a uma tentação, seja o que for. Volte seus olhos para Jesus e creia que Ele é poderoso para perdoar os pecados. Diz João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas reconheça-se como pecador, porque diz a Bíblia em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós todos somos pecadores, somos falhos e precisamos do perdão de Deus. E continuando o versículo 23 Romano, fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24 fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, diz o versículo 24. Então nós precisamos de crer em Jesus, nos arrepender, confessar os nossos pecados, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a fim de que o pior não nos aconteça. Nesse dia, os seus olhos se voltem para Jesus. Se você está enfermo, creia que Ele pode ser a tua cura. Que uma palavra que sair da boca dele pode fazer com que a sua saúde se retome totalmente. E se por acaso você não for curado, ainda continuar, persevere orando e crendo em Jesus, que Ele é poderoso para fazer. E caso contrário, mesmo que essa enfermidade permaneça, se livre da enfermidade da alma, que é o pecado, que gera morte. Se você é um filho de Deus, você tem a vida eterna. E ainda que você um dia pereça fisicamente, você nunca vai perecer espiritualmente. Em Jesus,
nós encontramos vida e vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, enche seu coração de esperança, que os seus olhos se voltem para aquele que não só pode curar enfermidades, mas também pode salvar a tua alma, te livrar de todos os pecados, por causa do sangue que ele derramou na cruz por mim e por você. Amém? Deus abençoe, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.